Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Nunca esse versículo foi tão utilizado na história desse país e você nunca mais vai usar esse versículo fora de contexto. Mas fica tranquilo, porque a gente vai dar o contexto aqui. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal e eu explico textos bíblicos. Esse canal pode ser um pouco seu também, se você fizer parte dos mais de 100 mil inscritos que julgaram o conteúdo aqui relevante. Então, assistiu o vídeo, gostou? Deixou o like. Gostou bastante? Eu faço o desafio. Você se inscreve e faz parte aqui da turma e a gente vai aprendendo o texto bíblico junto. E esse aí, que a verdade vai te libertar e você vai conhecer a verdade e o caramba, virou refrão político. Independentemente da tua orientação política, de quem você acredita como político, se você não acredita em nenhum, se você está mais para um lado, mais para o outro, eu acho que é relevante que você entenda o tipo de texto que as pessoas estão usando ou mesmo que você vai usar. E esse versículo em questão tem sido muito utilizado fora de contexto. Ele é dito por Jesus. Então vamos colocar ele aqui dentro do seu contexto literário e histórico. Ele é dito por Jesus a um grupo de pessoas que creram nele. Então você pega lá João 8, você vai ler ali a partir do versículo 28, já é suficiente para você entender mais ou menos o que está rolando. Não precisa ler tanto para trás, olha só. Está no 32 a frase? Você lê a partir do 28, você já tem mais ou menos uma ideia do que está acontecendo ali. Tem um grupo de pessoas que creem nele. E aí, quando Jesus se depara com pessoas que creram naquilo que ele está dizendo, ele vai um pouquinho adiante e é mais ou menos como se ele dissesse o seguinte: vamos ver, a partir das coisas que eu vou dizer a mais, se essa galera continua crendo. Então ele vai lá e diz o seguinte: olha, vocês vão verdadeiramente crer em mim se vocês obedecerem os meus ensinamentos. E aí vocês conhecerão a verdade e ela libertará. Mas que verdade é essa? É a verdade de que ele é o Filho do Homem. É o conhecimento a respeito do seu papel, do papel de Jesus, como o verdadeiro Cristo, como o Messias Redentor, como aquele que era prometido para libertar todas as pessoas, para libertar Israel e trazer todas as nações para perto da mensagem de Deus, para perto de Deus, para aquilo que ele mesmo, Jesus, viu Deus fazendo e aquilo que ele fazia a partir daquilo que ele conhecia a respeito do seu Pai, a respeito de Deus. Portanto, a verdade aí diz respeito ao papel de Jesus como o Cristo, que é um tema frequente no Evangelho de João. O papel de Jesus como Cristo, como Filho de Deus, no seu papel divino. É no Evangelho de João também que nós lemos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade, portanto, nesse contexto, é dizer que Jesus é o verdadeiro Messias e que essa mensagem é frequentemente rejeitada e foi rejeitada por um grupo de pessoas que até se mostrou simpática a Jesus no primeiro momento. Pessoas que inicialmente creram naquilo que ele dizia. E então ele fala: vamos falar um pouquinho mais, vamos ver se as pessoas continuam crendo. E então elas falam: libertar do quê? Nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos. E é curioso aqueles judeus que creram em Jesus dizerem isso, porque como assim nunca foram escravos? Os judeus foram escravos no Egito, depois no domínio babilônico, depois debaixo do domínio seleucida, persa, e depois seleucida na verdade, então depois dos babilônicos os persas, depois dos persas o domínio dos herdeiros de Alexandre o Grande na região da Palestina, que eram os seleucidas, e depois disso do próprio Império Romano, que dominava aquela região no período de Jesus. Como assim nunca foram escravos? Talvez eles nunca tivessem reconhecido
aqueles dominadores como de fato seus senhores. A pergunta é, eles reconheceriam então Jesus como seu Senhor? Talvez essa seja a grande pergunta. E, portanto, retirar esse verso de contexto para usar em qualquer outro contexto, por um espectro político ou por outro, para alguém clamar-se dono da verdade, é colocar-se em concorrência com a mensagem de que Jesus, ele sim, é o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Redentor, o dono de toda a verdade, e ele é a própria verdade. Isso é especialmente relevante numa era em que a gente clama a verdade de um evangelho em meio a uma sociedade, principalmente nos contextos mais urbanos ocidentais, em que cada um tem a sua verdade. A verdade é subjetiva. Eu tenho a minha, você tem a sua. E aí a gente vai dizer, não, peraí. A afirmação a respeito de Jesus é a afirmação de que sim, existe uma verdade absoluta, e essa verdade absoluta diz respeito ao caráter salvador de Jesus Cristo. Eu até posso respeitar a sua individualidade de crer nisso, mas a afirmação cristã é incompatível com a ideia de que cada um tem a sua verdade e qualquer coisa pode ser verdade. Isso aí é tão sério que quando a gente vai fazer teologia sistemática para gente grande, então o pessoal que gosta de teologia sistemática e quer algo com um pouco mais de substância, você vai ler lá, por exemplo, Wolfhart Pannenberg, teólogo importante do século XX, tem uma sistemática em 3 volumes, vou procurar deixar aqui na descrição do vídeo. Ele inicia a sua sistematização justamente a partir da definição do que é dogma. E a definição de dogma, num ponto de vista meramente lexicográfico, linguístico, como a palavra dogma era usada no grego, a palavra dogma era usada como opinião. E poderia ser apenas uma opinião. Agora, de maneira muito elegante, o Wolfhart Pannenberg vai dizer que quando você dá uma opinião a respeito de doutrina e você clama para essa doutrina ortodoxia, você diz que ela é correta, essa afirmação de repente ganha um peso gigantesco. Porque quando você diz que essa afirmação é verdadeira, no mesmo momento que você diz que essa afirmação ela é espiritualmente verdadeira, você passa a dizer que aquela afirmação não é mera opinião. Ela é revelação divina. Portanto, a gente está falando de algo muito pesado a respeito da divindade de Cristo, de como Deus se revela à humanidade por meio de Cristo Jesus, para usar esse tipo de passagem, de versículo fora de contexto e associá-lo à política. E, infelizmente, nos tempos de hoje a gente tem essa discussão. Ora é a mídia, ora é o político favorito, é a Maju Trindade, é o Jair Messias Bolsonaro. Eu não estou aqui para questionar a tua posição política, eu estou aqui para te dizer. O versículo tem contexto. Não use esse versículo fora dele. Tá certo? Esse era o meu recado para hoje. Meio que feito às pressas, por isso no telefone celular, então até peço perdão aqui, que a qualidade é um pouquinho inferior a que vocês estão acostumados aqui no canal, mas, enfim, mais rápido um pouco. Esse é o meu recado para hoje, eu vou ficando por aqui e até a próxima.